Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Terça-feira, capítulo 1. Na segunda manhã depois da morte de Belry, Mary Firebroter acordou às 5 horas. Tinha dormido na cama do casal junto com Declan, o filho de 12 anos, que veio se enfiar ali, aos prantos, pouco depois da meia-noite. Agora que o menino dormia a sono solto, Mary saiu do quarto de mansinho e desceu para a cozinha, onde poderia chorar sem problemas. Cada hora que se passava só fazia aumentar a sua dor, pois a deixava cada vez mais longe do marido e era apenas uma pequena amostra da eternidade que teria de viver sem ele ao seu lado. Estava sempre esquecendo que Belry não ia voltar nunca mais e que não podia correr para ele em busca de consolo. Quando a sua irmã e o seu cunhado apareceram para fazer o café, Mary pegou o celular do marido e foi para o escritório procurar os telefones naquela imensa lista de contatos. Mal tinha começado, porém, o aparelho tocou na sua mão. Alô? Murmurou ela. Ah, bom dia. Estou procurando Belry Firebroter. E Alison Jenkins que está falando. Da Gazeta de Yarville e adjacências. Aos ouvidos de Mary, o tom desembaraçado da voz da jovem soou alto e terrível como uma fanfarra triunfal, um barulho estrondoso que chegou a obliterar o sentido das palavras. Como? E Alison Jenkins, da Gazeta de Yarville e adjacências. Queria falar com Belry Firebroter, com relação ao artigo dele sobre Fields. Ah, balbuciou Mary. Ele não mandou nenhuma informação sobre a garota. O combinado foi que ela nos daria uma entrevista. A tal da Crystal Veedon. Para Mary, cada uma daquelas palavras era um verdadeiro tapa. Numa atitude um tanto perversa, ficou sentada na velha cadeira giratória do marido, quietinha, deixando que todos aqueles golpes a atingissem. A senhora está ouvindo? Estou, respondeu Mary, com a voz embargada. Estou ouvindo? Sim. Sei que o Sr. Firebroter faz questão de estar presente quando entrevistarmos a Crystal, mas o tempo está passando. Ele não vai poder comparecer, disse Mary, e a voz lhe saiu quase como um guincho. Ele não vai poder falar nunca mais sobre o maldito Fields, nem sobre qualquer outra coisa. Nunca mais. Como é? Indagou a moça do outro lado da linha. O meu marido morreu, ok? Morreu. O que significa que agora Fields vai ter que se virar sem ele. As suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o celular durante os minutos que levou até poder desligá-lo. Teve certeza de que a jornalista a ouviu soluçar. Lembrou, então, que a maior parte do último dia que Belry passou nesta terra, e que era o seu aniversário de casamento, tinha sido dedicada à sua obsessão pelo bairro e por Crystal Veedon. Num acesso de raiva, atirou o telefone longe. Ele foi bater no porta-retratos com a foto dos seus 4 filhos e caiu no chão, lá do outro lado da sala. Mary começou a chorar e gritar. Tanto a irmã quanto o cunhado vieram correndo ver o que estava acontecendo. De início, ela só fazia repetir. Fields, maldito Fields. Foi lá que Belry e eu crescemos, murmurou o cunhado, mas resolveu não dizer mais nada, temendo que Mary ficasse ainda mais histérica. Capítulo 2. A assistente social Kai Bowden e a sua filha Gaia tinham vindo de Londres há 4 semanas e eram as mais novas moradoras de Pagford. Kai ignorava inteiramente a velha rixa envolvendo o bairro popular. Para ela, Fields era apenas o lugar onde vivia a maior parte das pessoas que ela atendia. Tudo o que sabia sobre Belry Firebroter era que a morte desse homem tinha provocado aquela cena lamentável na sua cozinha, quando seu namorado, Gavin, saiu correndo, fugindo dela e dos seus ovos mexidos, e com isso, pondo por terra todas as esperanças surgidas quando fizeram amor na noite anterior. Naquela terça-feira, Kai passou a sua hora de almoço dentro do carro, num trecho do acostamento da estrada que ia de Pagford a Yarville, comendo um sanduíche e lendo uma pilha considerável de anotações. Uma das suas colegas havia tirado uma licença médica por motivo de estresse, o que fez com que 1/3 dos casos sob a sua responsabilidade viesse cair nas costas da recém-chegada.
Pouco depois da 1 hora, ela tomou o caminho de Fields. Já tinha visitado o bairro inúmeras vezes, mas ainda não estava acostumada com aquele labirinto de ruas. Acabou finalmente encontrando a Foley Road e, de longe, identificou a casa que acreditava ser a dos Veedon. A ficha não deixava dúvida sobre o que ela devia encontrar pela frente, e, à primeira vista, tudo correspondia plenamente às suas expectativas. Junto à parede da frente, havia uma pilha de entulho, sacolas cheias de lixo misturadas com roupas velhas e fraldas sujas. Parte daquele lixo tinha caído ou sido jogada no minúsculo canteiro coberto de mato, mas o grosso estava amontoado debaixo de uma das 2 janelas do andar térreo. No meio do tal canteiro, havia um velho pneu careca que alguém havia mudado de lugar recentemente, pois, a poucos centímetros de distância, dava para ver um círculo meio amarelado onde a grama morta tinha ficado amassada. Já tinha tocado a campainha, quando avistou uma camisinha usada brilhando no chão aos seus pés, parecendo até o tênue casulo de alguma larva gigantesca. Estava sentindo aquela leve apreensão que nunca conseguiu superar inteiramente, mas aquilo não era nada comparado ao estado de nervos em que ficava na hora de bater em casas desconhecidas quando começou a trabalhar. Nessa época, apesar de todo o treinamento, apesar de estar geralmente em companhia de algum colega, chegou a ficar mesmo com medo em certas ocasiões. Cachorros bravos, homens brandindo facas, crianças com machucados esquisitíssimos, encontrou tudo isso, e até coisa pior, nesses anos que passou entrando na casa de estranhos. Ninguém veio atender, mas, pela janela entreaberta que ficava à sua esquerda, dava para ouvir uma criança pequena choramingando. Tentou então bater à porta. Um pedacinho de tinta creme se soltou e foi cair na ponta do seu sapato. Kai se lembrou até do estado deplorável da sua nova casa. Seria tão bom se Gavin se oferecesse para ajudar a melhorar um pouco aquilo. Mas ele não falou nada. Às vezes, repassava as coisas que ele não tinha dito ou não tinha feito, como um agiota examinando promissórias, e ficava chateada e furiosa, decidida a executar aquelas dívidas. Bateu de novo, mais cedo do que teria feito normalmente, se não estivesse querendo se livrar dos próprios pensamentos, e, desta vez, uma voz distante respondeu. Tô indo. Pô. A porta se abriu, revelando uma mulher que aparentava, a um só tempo, ser velha e criança, com uma camiseta azul clara bem suja e calças de pijama de homem. Era da altura de Kai, mas extremamente mirrada. Os ossos do seu rosto e o externo despontavam, salientes, sob a pele fina e branca. O cabelo, nitidamente pintado em casa, ressecado e de um vermelho vivo, parecia uma peruca no alto de um crânio. As suas pupilas eram minúsculas, e ela praticamente não tinha seios. Olá, você é Terry? Sou Kai Bowden, do Serviço Social. Estou substituindo Mattie Knox. Os braços finos e acinzentados da mulher estavam cheios de marquinhas de picadas e havia uma ferida aberta, em carne viva, na parte interna de um dos seus antebraços. Uma grande cicatriz, que cobria parte do seu braço direito e subia até o pescoço, dava à pele daquele local a aparência de um plástico lustroso. Em Londres, Kai tinha conhecido uma dependente química que pôs fogo na casa acidentalmente e só foi perceber o que estava acontecendo quando já era tarde demais. Ah, tá, disse Terry após uma pausa mais longa que o normal. Quando falava, parecia muito mais velha, pois lhe faltavam vários dentes. Virou as costas para Kai e deu alguns passos tropegos pelo corredor escuro. A assistente social foi atrás dela. A casa cheirava a comida estragada, suor, lixo acumulado. Terry levou Kai até a primeira porta à esquerda, que se abria para uma minúscula sala de estar. Ali dentro, não havia livros, quadros, fotos ou televisão. Havia apenas 2 velhas poltronas imundas, uma estante quebrada e muito lixo pelo chão. Num canto, junto à parede, uma pilha de caixas de papelão novinhas em folha destoava inteiramente do ambiente. No meio da sala, estava um garotinho de pernas de fora, usando uma camiseta e uma fralda que já devia ter sido trocada há tempos. Pelas informações do dossiê, Kai sabia que ele tinha 3 anos e meio. O seu choro parecia inconsciente e sem motivo, como o ruído de um motor que só servisse para indicar que ele estava ali, no momento atracado com uma daquelas minúsculas caixinhas de cereais. Esse aí deve ser o Robbie, disse Kai. Ao ouvir o próprio nome, o menino olhou para ela, mas sem parar de choramingar. Terry empurrou uma velha lata de biscoitos toda arranhada que tinha ficado esquecida em cima de uma das poltronas esmulambadas e se sentou, toda encolhida, olhando Kai por detrás das pálpebras caídas. A assistente social se instalou na outra poltrona, em cujo braço se equilibrava um cinzeiro abarrotado. Algumas guimbas tinham caído no assento, e Kai podia senti-las sob as coxas. Oi, Robbie, disse ela, abrindo o dossiê de Terry. A criança continuou choramingando e sacudindo a tal caixinha. Alguma coisa estava chocalhando ali dentro. O que é que tem aí? Indagou Kai. Ele não respondeu, mas sacudiu a caixa com mais força. Um bonequinho plástico saiu voando, fez um arco no ar e foi cair atrás das tais caixas de papelão. Robbie começou a chorar. Kai olhou para Terry, que observava o filho com o rosto absolutamente impassível. Depois de algum tempo, ela finalmente murmurou. Que foi, Robbie?
Será que dá para tirar ele de lá? Perguntou Kai, satisfeita da vida por ter enfim uma desculpa para levantar e tirar aquela sujeira das pernas. Vamos ver. Chegou a cabeça bem perto da parede, tentando espiar pela fresta atrás das caixas. A tal figurinha não tinha caído muito no fundo. Enfiou a mão pela fresta, pois não dava para puxar aquelas caixas de tão pesadas que eram. Kai conseguiu apanhar o boneco e, quando o teve nas mãos, viu que era um homenzinho atarracado, parecendo um Buda, inteiramente roxo. Pronto, disse ela. Robbie parou de choramingar. Pegou o bonequinho, tornou a botá-lo dentro da caixa de cereais e recomeçou a sacudi-la. A assistente social passou os olhos pela sala. Debaixo da estante quebrada viu 2 carrinhos de brinquedo virados de cabeça para baixo. Você gosta de carro? Perguntou ao menino, apontando para os brinquedos. Robbie não acompanhou o movimento da mão de Kai, mas apertou os olhos para enxergá-la, com uma expressão meio intrigada, meio curiosa. Depois, foi apanhar um dos carrinhos e o trouxe para mostrar a ela. Vrum, fez ele. Calo. Isso mesmo, exclamou Kai. Que legal. Um carro. Vrum, vrum. Voltou a se sentar e tirou o bloco da bolsa. E aí, Terry, como andam as coisas? Tudo bem, respondeu a mulher depois de um instante de silêncio. Bom, só para explicar o que aconteceu. Matia entrou de licença porque está doente, e então eu vim substituí-la. Vou precisar repassar algumas informações que ela me transmitiu, para ver se não houve nenhuma mudança desde que ela veio aqui na semana passada. Ok, então, vamos ver. Robbie está na escola, não é? 2 dias em meio período e 2 em horário integral. Parecia que a voz de Kai tinha de percorrer uma distância considerável para chegar até Terry. Era como falar com alguém que estivesse sentado no fundo de um poço. E, disse a mulher, depois de mais alguns instantes de silêncio. E como ele está indo? Está gostando? Robbie enfiou o carrinho dentro da caixa de cereais. Pegou uma das guimbas de cigarro que tinha caído da calça comprida de Kai e a esmagou tanto no carrinho quanto no tal Buda roxo. Tá, respondeu Terry, sonolenta. Mas Kai estava observando atentamente as últimas anotações que Matia havia feito antes de entrar de licença. Não era para ele estar lá hoje, Terry? Terça não é dia de escola. A mulher parecia estar lutando contra o sono. 1 ou 2 vezes chegou até a cabecear. A Cristal ia levar ele, mas não levou, disse ela enfim. Cristal é a sua filha, não é? Quantos anos ela tem? 14, disse Terry, com ar meio vago. E meio. Segundo as informações do dossiê, Cristal tinha 16 anos. Desta vez, houve um bom momento de silêncio. Tinha 2 canecas lascadas no pé da poltrona de Terry. O líquido escuro dentro de uma delas parecia até sangue. Os braços da mulher estavam cruzados diante do peito quase liso. Eu vesti ele, acrescentou ela, como se tivesse de arrancar as palavras lá do fundo da cabeça. Desculpe, mas tenho que fazer essa pergunta, disse Kai. Você usou hoje de manhã? Terry levou à boca a mão ossuda, que mais parecia uma garra. Não. Quer cocô? Disse Robbie saindo porta afora. Não vai com ele, indagou Kai, vendo o menino desaparecer e ouvindo subir a escada. Precisa. Não. Ele se vira sozinho, respondeu Terry, com voz arrastada, e deixou a cabeça pender sobre o punho erguido, com o cotovelo apoiado na poltrona. Pota! Pota! Gritou Robbie lá do andar de cima. E as 2 ouviram as batidas na madeira. Terry não se mexeu. Quer que eu vá ajudá-lo? Perguntou Kai. Tá. A assistente social subiu a escada e abriu a porta para Robbie. O lugar fedia muito. A privada era cinzenta, com várias linhas marrons, marcando a altura da água em ocasiões diferentes. E não tinham dado a descarga. Kai tratou de fazer isso antes de deixar que Robbie subisse para se sentar ali. O menininho fechou a cara e fez muita força, indiferente à presença daquela estranha. Ouviu-se o barulho de algo caindo na água e o ar já pútrido daquele banheiro ganhou mais um reforço. Robbie então desceu da privada e puxou a fralda para cima, sem se limpar. Kai mandou que ele voltasse e tentou convencê-lo a se limpar sozinho. Mas, como aquela atividade lhe era aparentemente desconhecida, ela própria decidiu fazê-lo. O bumbum da criança estava ferido, todo assado, vermelho e irritado. A fralda tinha cheiro de amônia. A moça tentou tirá-la, mas Robbie gritou, esperneou, conseguiu se desvencilhar e voltou correndo para a sala com a fralda quase caindo. Kai queria lavar as mãos, mas não tinha sabão em lugar nenhum. Prendendo a respiração, saiu e fechou a porta do banheiro às suas costas. Antes de descer, deu uma olhada nos quartos. Os 3 transbordavam, despejando parte do seu conteúdo no corredor já abarrotado. Todos ali dormiam em colchões no chão. Aparentemente, Robbie dormia no quarto com a mãe, pois havia uns poucos brinquedos no meio da roupa suja espalhada pelo chão. Umas coisas de plástico, bem vagabundas e para crianças menores que ele. Para surpresa de Kai, o edredom tinha capa e os travesseiros, fronhas. Lá na sala, Robbie tinha recomeçado a choramingar, esmurrando a pilha de caixas de papelão. Terry só fazia olhar, com os olhos semicerrados. Antes de sentar,
Kai deu umas batidinhas no assento da poltrona. Você está no programa de metadona lá na clínica Belle Chapelle, não é mesmo, Terry? Respondeu ela, sonolenta. E como está indo? Com a caneta na mão, Kai ficou esperando, fingindo que a resposta não estava bem ali, à sua frente. Continua indo à clínica, Terry? Perguntou ela. Fui na semana passada. Vou na sexta. Robbie ainda estava socando as caixas. Sabe dizer qual a dose de metadona que está tomando? 115 miligramas, disse Terry. Não era de espantar que Terry se lembrasse disso, mas não soubesse a idade da filha. Mattie diz aqui que a sua mãe estava ajudando a cuidar de Robbie e Cristal. Ainda está. Robbie atirou todo o peso do corpinho socado de encontro à pilha de caixas, que vacilou. Cuidado, Robbie, disse Kai. Deixa isso aí, exclamou Terry, e, pela primeira vez, Kai percebeu um tom que era quase desperto naquela sua voz morta. Robbie recomeçou a dar socos nas caixas, aparentemente só pelo prazer de ouvir aquele barulho surdo. A sua mãe continua ajudando a cuidar de Robbie, Terry? Mãe, não, vó. A avó de Robbie? Minha. Ela não tá legal. Kai voltou a olhar para Robbie, com a caneta a postos. O menino não parecia abaixo do peso. Deu para notar isso quando viu, quase nu, enquanto limpava o seu bumbum. A camiseta que usava estava suja, mas, quando se debruçou sobre ele, sentiu, não sem surpresa, que o seu cabelo tinha cheiro de shampoo. Não havia nenhum machucado nos seus braços e pernas branquíssimos, mas havia aquela fralda frouxa e encharcada. E ele já tinha 3 anos e meio. Quer papá? Gritou o menino, dando uma última sacudidela inútil nas caixas de papelão. Quer papá? Pega um biscoito, balbuciou Terry, mas não se mexeu de onde estava. Os gritos de Robbie viraram soluços ruidosos. A mãe não fez menção de se levantar. Era impossível continuar falando com aquela gritaria. Quer que eu pegue um para ele? Perguntou Kai. Tá bom. Robbie veio correndo atrás dela até a cozinha, que era quase tão suja quanto o banheiro. Não havia nada ali, além de uma geladeira, um fogão e uma máquina de lavar. Na bancada da pia, só se viam pratos sujos, outro cinzeiro abarrotado, sacos plásticos e pão mofado. O linóleo do chão estava tão pegajoso que grudava na sola dos sapatos de Kai. A lixeira estava transbordando, e, bem no alto, uma embalagem de pizza se equilibrava precariamente. Aqui, disse o menino, batendo com o dedinho no armário da parede, sem olhar para Kai. Aqui, no tal armário, havia mais comida do que Kai poderia supor. Latas, um pacote de biscoito, um pote de café instantâneo. Pegou 2 biscoitos do pacote e os entregou a Robbie. Ele os agarrou e voltou correndo para perto da mãe. Quer dizer que você está gostando da escola, Robbie? Perguntou a assistente social, dirigindo-se ao menino, que devorava os biscoitos, sentado no chão. Mas ele não respondeu. Gosta? Sim, disse Terry, ligeiramente mais desperta. Né, Robbie? Gosta? Sim. Quando ele foi para a escola pela última vez, Terry? Ontem. Impossível, retrucou Kai, fazendo umas anotações. Ontem foi segunda-feira. Segunda não é dia de escola. Que? Perguntei sobre a escola. Hoje era dia de Robbie estar lá. Preciso saber qual foi a última vez que ele foi para a escola. Já disse. A última vez. Kai ainda não tinha visto os olhos da mulher tão abertos quanto naquele momento. O tom da sua voz continuava apático, mas havia um certo antagonismo lutando para vir à tona. Você é sapatão? Perguntou ela. Não, respondeu Kai, sem parar de escrever. Pois parece, observou Terry. Kai continuou escrevendo. Suco, gritou Robbie, com o queixo todo sujo de chocolate. Desta vez, Kai não se moveu. Depois de um bom tempo, Terry deu um pulo da cadeira e se embrenhou pelo corredor. Debruçando-se um pouco, Kai ergueu a tampa da caixa de biscoitos que a outra tinha empurrado para se sentar. Lá dentro havia uma seringa, um chumaço de algodão encardido, uma colher meio enferrujada e um saco de polietileno. A assistente social fechou bem a tampa, vendo que Robbie a olhava. Ouviram-se uns barulhos ao longe, e, em seguida, Terry voltou trazendo uma caneca de suco, que empurrou na direção do filho. Toma, disse ela, dirigindo-se mais a Kai que ao menino. E voltou a se sentar. Desta vez, porém, se atrapalhou e bateu no braço da poltrona. Deu para ouvir o choque dos ossos com a madeira, mas, aparentemente, Terry não sentiu dor alguma. Recostou-se nas almofadas deformadas e ficou olhando para a visitante com uma vaga indiferença. Kai havia lido o dossiê de ponta a ponta. Sabia que quase tudo que pudesse ter algum valor na vida de Terry Vedon tinha sido sugado pelo buraco negro do vício em heroína. Sabia que aquilo tinha lhe custado 2 filhos e que ela mal se dava conta da existência dos outros 2. Sabia que ela tinha se prostituído para comprar heroína, que tinha se envolvido em todo tipo de delitos e que, atualmente, estava em tratamento de reabilitação pela enésima vez. Mas não sentir, não se preocupar. Neste exato momento, pensou Kai, ela está mais feliz que eu.
Capítulo 3. No começo do segundo tempo do turno da tarde, Stuart Bola Wall saiu da escola. Não havia nada de impulsivo na sua decisão de matar a aula. Simplesmente tinha resolvido, na noite anterior, não assistir aos 2 tempos de informática que eram os últimos do dia. Podia ter escolhido qualquer outra matéria, mas acontece que o seu melhor amigo, Andrew Price, que Bola chamava de Arv, estava em outra turma de informática e, apesar de todos os esforços que fez neste sentido, Bola não conseguiu ser transferido para ficar junto com ele. Provavelmente um e outro sabiam muito bem que, na sua amizade, a admiração era um traço quase unilateral, mais de Andrew para Bola que vice-versa. Mas este último era o único que desconfiava que precisava muito mais de Andrew do que o amigo precisava dele. De uns tempos para cá, vinha considerando essa dependência uma fraqueza. Na noite anterior, porém, pensou que, enquanto as coisas continuassem assim, podia perfeitamente matar 2 tempos de uma aula em que não tinha mesmo a companhia de Arv. Um informante de toda a confiança tinha lhe garantido que a única maneira de conseguir sair da Vinterdon sem que ninguém o visse de uma janela qualquer era pulando o muro lateral, perto do bicicletário. Foi exatamente o que ele fez, indo cair na ruela estreita que ficava do outro lado. Aterrissou sem maiores problemas e saiu andando. Logo dobrou à esquerda, dirigindo-se à rua principal, suja e movimentada. E lá se foi ele, na maior tranquilidade. Acendeu um cigarro e seguiu em frente, passando por lojinhas decrépitas. 5 quadras adiante, voltou a dobrar à esquerda, entrando pela primeira das ruas que vão dar em Fields. Sempre andando, afrouxou a gravata do uniforme com uma das mãos, mas não atirou. Qual o problema de todo mundo saber de cara que ele era aluno da escola? Aliás, nunca lhe passou pela cabeça dar um toque pessoal ao uniforme, fosse prendendo um daqueles emblemas na lapela ou dando, na gravata, um nó que estivesse na moda. Simplesmente usava aquela roupa com o desprezo de um prisioneiro. Na sua opinião, o maior erro de 99% das pessoas é ter vergonha de serem quem são, é mentir a esse respeito, fingindo ser alguém diferente. A honestidade era a sua marca, a sua arma, a sua defesa. Quando somos honestos, as pessoas se assustam, ficam chocadas. Bola descobriu que tem gente que fica aferrada a constrangimentos e falsas aparências, morrendo de medo que as suas verdades possam se espalhar. Ele, porém, gostava mesmo era das coisas nuas e cruas, de tudo que fosse feio, mas honesto, das coisas sujas que faziam pessoas como seu pai se sentirem humilhadas e enojadas. Pensava muito sobre messias e párias, sobre homens que eram taxados de loucos ou criminosos, nobres marginais rejeitados pelas massas inertes. O mais difícil, a verdadeira glória era ser quem a gente realmente é, mesmo quando se trata de uma pessoa cruel ou perigosa, aliás, especialmente nesses casos. E preciso ter coragem para não tentar disfarçar o animal que lhe calhou ser. Por outro lado, é preciso evitar fingir ser mais que o animal que você é. Se entrar por esse caminho, se começar a exagerar ou aparentar outra coisa, vai acabar se tornando um outro pombinho, tão mentiroso, tão hipócrita quanto ele. Autêntico e inautêntico eram palavras que Bola usava com frequência, mentalmente. Na sua opinião, esses 2 termos tinham uma incrível precisão de significado, e ele os aplicava referendose tanto a si mesmo quanto aos outros. Tinha chegado à conclusão de que possuía características autênticas que deviam, portanto, ser estimuladas e cultivadas. Alguns dos seus hábitos mentais, porém, eram produtos desnaturados da infeliz criação que teve, assim, já que eram inautênticos, deviam ser eliminados. Ultimamente, vinha experimentando agir de acordo com o que considerava os seus impulsos autênticos e ignorar, ou reprimir, a culpa e o medo, inautênticos, que tais atos pareciam acarretar. E claro que tudo ia ficando mais fácil com a prática. Bola queria se endurecer por dentro, tornar-se invulnerável, livrar-se do medo das consequências, libertar-se das noções espúrias de bondade e maldade. Se andava irritado com essa história de ser tão dependente de Andrew era justamente porque a presença do amigo às vezes restringia e limitava a plena expressão do seu eu autêntico. Andrew possuía, dentro de si, um mapa do que era certo ou errado. E, ultimamente, Bola vinha percebendo no seu rosto um ar de desagrado, de espanto e de decepção que o outro não conseguia disfarçar. Andrew brecava qualquer gozação ou sacanagem que considerasse excessiva, mas Bola não o censurava por isso. Afinal, o amigo não estaria sendo autêntico se entrasse na dele quando não estava efetivamente afim. O problema era que Andrew estava se mostrando apegado ao tipo de moralidade contra a qual ele próprio vinha travando uma guerra cada vez mais ferrenha. Bola estava começando a achar que o que devia fazer, que a atitude certa a ser tomada, friamente, visando a plena autenticidade, seria se afastar de Andrew. Acontece que continuava preferindo a companhia do amigo a qualquer outra que pudesse ter. Estava convencido de que se conhecia muitíssimo bem. Explorava cada cantinho, cada brecha do próprio psiquismo com uma atenção que hoje em dia não dedicava a nenhuma outra atividade. Passava horas indagando sobre os seus impulsos, os seus desejos, os seus medos, tentando distinguir os que eram verdadeiros dos que lhe tinham sido inculcados pela educação. Examinava os próprios apegos,
Tinha certeza de que não conhecia ninguém que fosse tão honesto consigo mesmo, pois todas as outras pessoas se deixavam levar pela vida afora, meio entorpecidas, e tinha chegado a algumas conclusões. Andrew, que conhecia desde os 5 anos de idade, era a pessoa por quem tinha o mais sincero afeto. Embora agora tivesse idade suficiente para compreender as atitudes da mãe, era apegado a ela, mas não tinha culpa de que as coisas fossem assim. E desprezava profundamente Pombinho, que representava o suprassumo da inautenticidade. Na página do Facebook, de que ele cuidava com um capricho que não dedicava praticamente nenhuma outra coisa, Bola havia postado em destaque uma citação que encontrou na biblioteca dos pais. Não quero crentes. Acho que sou maligno demais para acreditar em mim mesmo. Tenho um medo terrível de que algum dia possam me declarar um santo. Não quero ser santo. Prefiro ser um bufão. Talvez eu seja um bufão. Andrew adorou a citação. E Bola ficou feliz da vida por ver o amigo assim tão impressionado. Enquanto passava na frente da agência de apostas, coisa que levou poucos segundos para fazer, Bola se lembrou de Belry Firebroter, o amigo do seu pai que tinha morrido. Durante aquelas 3 passadas diante dos posteres com cavalos de corrida por trás da vitrine imunda, o garoto viu o rosto barbudo e brincalhão de Belry e ouviu Pombinho aos berros, usando o riso como desculpa. O riso que tantas vezes brotava mesmo antes de Belry contar uma daquelas suas piadas bestas, que vinha da simples empolgação pela sua presença. Mas o garoto não quis se aprofundar naquelas lembranças. Não se perguntou por que teria se encolhido assim instintivamente. Não quis saber se o morto era autêntico ou não. Simplesmente tirou da cabeça tanto Belry Firebroter quanto o ridículo sofrimento do seu pai. E seguiu em frente. Bola andava estranhamente tristonho nos últimos dias. Embora continuasse a fazer todos rirem à sua volta, como sempre. A decisão de se livrar de noções morais restritivas era uma tentativa de recuperar algo que, tinha certeza, havia sido sufocado dentro dele. Algo que tinha perdido ao deixar para trás a infância. O que queria recuperar era uma espécie de inocência, e o caminho que escolheu para conseguir isso foi justamente se aproximar de tudo aquilo que seria considerado ruim. Paradoxalmente, Bola achava que esse era o verdadeiro caminho para a autenticidade, para uma espécie de pureza. E curioso ver como as coisas estão quase sempre invertidas, como são o contrário daquilo que nos dizem que elas são. Bola estava começando a acreditar que, se tirarmos da cabeça tudo que nos ensinam, chegaremos à verdade. Queria circular pelos labirintos escuros e enfrentar a estranheza que se escondia ali dentro. Queria escancarar os bons sentimentos e expor a hipocrisia. Queria romper os tabus e extrair sabedoria lá de dentro deles. Queria atingir um estado de graça moral e ser reintroduzido na ignorância e na simplicidade. Foi por isso que resolveu infringir uma das poucas regras da escola que ainda não tinha infringido e estava indo para Fields. E não tomou essa decisão só porque a crua pulsação da realidade parecia mais sensível ali do que em qualquer outro lugar que conhecia. Bola tinha também uma vaga esperança de topar com alguns personagens célebres que o deixavam curioso e, embora não tivesse lá muita consciência disso, aquele era um dos poucos desejos que ele era incapaz de expressar. Procurava uma porta aberta, um pequeno indício de reconhecimento, a possibilidade de ser acolhido numa casa que não sabia que tinha. Passando por aquelas construções acinzentadas a pé, e não no carro da mãe, percebeu que várias delas não tinham grafites pelas paredes e pilhas de entulho no quintal. Algumas até imitavam, pelo menos, foi a impressão que ele teve, a elegância de Pagford, com cortinas limpas nas janelas e enfeites no parapeito. Detalhes como esses eram menos visíveis quando se estava num carro em movimento. Ao passar por ali, os olhos de Bola iam irresistivelmente das janelas tapadas com tábuas para os quintais cheios de lixo. As casas arrumadinhas não despertavam o seu interesse. O que o atraía eram os lugares em que o caos e a anarquia eram evidentes, nem que fosse apenas por conta daquela exibição pueril de grafites. Em algum lugar por ali, Bola não sabia exatamente onde, morava Danny Tully. A família de Tully era famosa. O pai e os 2 irmãos mais velhos tinham passado um bom tempo na cadeia. Diziam que, da última vez que Danny se meteu numa briga, com um garoto de 19 anos lá de Cantermill, segundo constava, o pai o escoltou até o lugar marcado e entrou na confusão para enfrentar os irmãos mais velhos do adversário do filho. Tully apareceu na escola com o rosto cortado, o lábio inchado e o olho roxo. Todo mundo achava que ele só tinha ido à aula, coisa que raramente fazia, para exibir aqueles machucados. Bola tinha certeza de que a sua própria atitude teria sido inteiramente diferente. Aquela preocupação com o que os outros iam achar da sua cara quebrada não era nada autêntica. Ele teria brigado, feliz da vida, e, depois, agido como se nada tivesse acontecido. Se alguém ficasse sabendo, seria só porque o tinha visto por acaso. Ele nunca havia apanhado, apesar de viver provocando todo mundo. Já tinha pensado, especialmente nos últimos tempos, em como seria entrar numa briga. Supunha que o estado de autenticidade que tanto procurava implicaria violência, ou, pelo menos, não excluiria violência. Estar preparado para bater e para apanhar lhe parecia uma forma de coragem à qual devia aspirar. Nunca tinha precisado dos punhos, pois a língua sempre tinha lhe bastado. Mas o Bola que vinha surgindo estava começando a desprezar a própria capacidade expressiva e a admirar a brutalidade autêntica. A história das facas,
por exemplo, era algo que ele andava debatendo consigo mesmo com a maior cautela. Comprar uma faca agora mesmo e espalhar para todo mundo que andava com ela seria um ato da mais completa inautenticidade, um lamentável arremedo das atitudes de gente como Danny Tully. E Bola sentia o estômago embrulhado só de pensar nisso. Se por acaso algum dia precisasse andar com uma faca, aí, sim, a situação mudaria de figura. Não excluía a possibilidade de esse dia chegar, mas admitia que a ideia era assustadora. Ele morria de medo de coisas que perfuram a carne, como agulhas e lâminas em geral. Foi o único que desmaiou quando tiveram de tomar vacina contra meningite, ainda no tempo da St. Thomas. Andrew já tinha descoberto que uma das poucas maneiras de tirar o amigo do sério era de estampar perto dele a seringa de adrenalina injetável que sempre trazia consigo por conta de uma alergia seríssima a castanhas e amendoins. Bola chegava a ficar enjoado quando Andrew exibia aquela agulha ou fingia que ia espetá-lo. Vagando pelo bairro, sem destino específico, Bola avistou uma placa da Foley Road. Era a rua de Crystal Veedon. O garoto não sabia se Crystal estava na escola, e a última coisa que queria era que ela pensasse que ele tinha vindo até ali para procurá-la. Tinham combinado de se encontrar na sexta à noite. Bola disse aos pais que ia à casa de Andrew porque estavam fazendo um trabalho de inglês juntos. Aparentemente, Crystal sabia o que eles iam fazer e, pelo visto, também estava afim. Até agora tinha deixado ele enfiar 2 dedos naquele lugarzinho quente, firme e escorregadio, e abrir o seu sutiã para pôr as mãos nos seus seios quentes e pesados. No meio da festa de Natal da escola, Bola foi falar com Crystal. Saiu com ela do salão, sob os olhares incrédulos de Andrew e dos outros garotos, e foi para os fundos da sala de teatro. A garota pareceu tão surpresa quanto os demais, mas, ao contrário do que ele supunha e até esperava, não opôs praticamente qualquer resistência. Aquela abordagem tinha sido um ato deliberado e, quando ele apareceu para enfrentar as gozações dos colegas, já tinha, na ponta da língua, uma resposta ousada e blasé. Quem está querendo batatas fritas não tem nada que entrar num restaurante japonês. Tinha refletido sobre essa analogia de antemão, mas ainda precisou explicá-la aos outros. Vocês ficam aí tocando ponheta, mas eu quero mesmo é trepar. A sua tirada apagou o sorriso daqueles rostos. Era óbvio que todos ali, inclusive Andrew, tinham sido obrigados a engolir as gozações e substituí-las pela admiração ao vê-lo partir assim, descaradamente, em busca do único objetivo que realmente contava. Sem dúvida alguma, Bola havia escolhido o caminho mais direto para chegar lá. Nenhum deles tinha condições de contestar o seu espírito prático, e o garoto podia jurar que cada um dos colegas estava se perguntando por que não tinha tido coragem de pensar nessa forma de resolver as coisas. Não conta nada disso para minha mãe, ok? Pediu ele a Crystal no momento em que ambos pararam para recuperar o fôlego entre aquelas demoradas explorações da boca um do outro, mas sem que os seus polegares parassem de esfregar os mamilos da garota. Ela deu um risinho meio debochado e, depois, começou a beijá-lo de um jeito mais agressivo. Em momento algum perguntou por que ele a tinha escolhido. Aliás, não perguntou absolutamente nada. Como Bola, ela parecia estar achando divertido ver as reações das respectivas tribos, tão diferentes uma da outra. Parecia estar adorando a perplexidade de quem os viu saindo e até mesmo a cara de nojo que os amigos dele fizeram. Os dois praticamente não se falaram durante as outras 3 sessões de explorações e experimentos carnais. Bola tinha arquitetado todos aqueles encontros casuais, mas ela tinha facilitado as coisas, passando a circular em lugares onde o garoto poderia vê-la sem problemas. Nessa sexta, eles tinham marcado o encontro pela primeira vez. E Bola tinha comprado camisinhas. A perspectiva de chegar finalmente às vias de fato tinha alguma coisa a ver com a sua decisão de matar a aula e vir até Fields, embora Crystal não lhe tivesse passado pela cabeça, ao contrário dos seus peitos maravilhosos e da sua vagina milagrosamente indefesa, até ele ver o nome da sua rua. Bola deu meia volta e acendeu outro cigarro. Ver o nome da Foley Road naquela placa lhe deu a estranha sensação de ter escolhido o momento errado. Fields hoje era algo banal e impenetrável. E o que ele estava buscando, aquilo que tinha a esperança de reconhecer quando encontrasse, estava escondido em algum lugar, impossível de se ver. E, então, ele voltou para a escola. Capítulo 4. Ninguém estava atendendo o telefone. De volta à sala do Departamento de Proteção à Criança, Guy estava tentando telefonar há quase 2 horas, deixando mensagens, pedindo que retornassem às suas ligações. O agente de saúde encarregado dos Veedon, o seu médico de família, a escola de Cantermill e a clínica de reabilitação Bel Chapelle. O dossiê de Terry Veedon estava aberto na mesa à sua frente, volumoso e muito manuseado. Mais uma recaída. Perguntou Alex, uma das assistentes sociais com quem Guy dividia o escritório. Desta vez, a Bel Chapelle não vai querer mais saber de ver ela por lá. Ela diz que morre de medo de que lhe tirem Robbie, mas não consegue ficar longe dos picos. E a terceira vez que ela abandona o tratamento na Bel Chapelle, disse Una. Pelo que tinha visto naquela tarde,
Kai estava achando que era hora de fazerem uma reavaliação do caso, reunindo todos os profissionais responsáveis pelos vários setores da vida de Terry Veedon. Enquanto tratava de outro trabalho, continuava tentando telefonar. Nesse meio tempo, lá no canto do escritório, o próprio telefone do serviço tocou várias vezes e entrou direto na secretária eletrônica. A sala do Departamento de Proteção à Criança era apertada, estava lotada e tinha cheiro de leite azedo, pois Alex e Una tinham mania de jogar o resto das suas xícaras no vaso de uma pobre Yuka meio murcha que ficava num canto do cômodo. As últimas anotações de Mati eram confusas e caóticas, cheias de coisas riscadas ou incompletas e com datas erradas. Faltavam diversos documentos importantes no dossiê, inclusive uma carta enviada 15 dias antes pela clínica de reabilitação. Ficava mais fácil pedir informações a Alex e a Una. A última reavaliação foi, disse Alex, olhando a planta com o senho franzido, mais de 1 ano atrás, acho eu. E, na época, acharam que Robbie podia ficar com ela. É claro, observou Kai, com o fone enganchado entre o ouvido e o ombro, tentando em vão encontrar naquela pasta abarrotada as anotações referentes a tal avaliação. A questão não era saber se ele ficava com ela ou não, mas se ele ia voltar para ela ou não. O menino tinha sido entregue a uma mãe substituta porque Terry foi espancada por um cliente e acabou parando no hospital. Conseguiu ficar limpa, saiu do hospital e estava louca para ter Robbie de volta. Entrou mais uma vez para o programa de reabilitação da Belle Chapelle. Parou com a prostituição e estava fazendo tudo direitinho. A mãe disse que ia ajudar. O menino voltou para casa e, meses depois, ela recomeçou a se picar. Mas não é a mãe de Terry que ajuda. É? Perguntou Kai, que já estava ficando com dor de cabeça tentando decifrar a letra grande e irregular de Mati. E a avó dela, a bisavó dos meninos. Ela já deve estar bem velha. E, hoje cedo, Terry disse alguma coisa sobre ela estar doente. Se, agora, só tem mesmo a Terry para cuidar. A filha dela já está com 16 anos, retrucou Una. E ela que praticamente cuida de Robbie. E está deixando a desejar, disse Kai. Ele estava num estado bem ruinzinho quando cheguei lá, mas já tinha visto coisas muito piores, machucados e feridas, cortes e queimaduras, manchas roxas, sarna e piolhos. Bebês deitados em tapetes cheios de cocô de cachorro, engatinhando sob ossos partidos de uma vez. Até hoje sonhava com a cena. Deparou com uma criança que tinha passado 5 dias dentro de um armário, trancada pelo padrasto psicótico. Esse caso virou até manchete na imprensa nacional. O perigo mais imediato que ameaçava a segurança de Robbie Veedon era a tal pilha de caixas pesadas que ele tentou escalar quando percebeu que, com isso, conseguia chamar a atenção de Kai. Antes de sair, porém, a assistente social teve o cuidado de redistribuir as caixas, formando 2 pilhas menores em vez de uma só. Terry não gostou nada de vê-la mexer nas caixas, como também não gostou quando ela lhe disse para trocar a fralda encharcada do filho. Na verdade, apesar de ainda estar ligeiramente entorpecida, a mulher teve um ataque de fúria e, aos palavrões, mandou que Kai fosse embora e não se metesse com ela. O seu celular tocou. Kai atendeu. Era responsável pelo acompanhamento terapêutico de Terry. Há dias que venho tentando falar com você, disse ela, visivelmente aborrecida. Kai levou alguns minutos para lhe explicar que não era Mati, mas isso não alterou muito a má vontade da outra. Terry continua vindo. Sim, disse ela. Mas, na semana passada, o teste deu positivo. Se ela voltar a usar, vai sair do programa. Agora mesmo temos 20 pessoas na fila de espera, gente que talvez vá se beneficiar com o tratamento. Já é a 3ª vez que ela para. Kai não disse que sabia que Terry tinha usado drogas pela manhã. Alguma de vocês tem paracetamol? Perguntou, dirigindo-se às colegas depois que a terapeuta lhe passou todos os detalhes relativos ao tratamento de Terry lá na clínica. Tratou de deixar bem claro que não estava vendo qualquer progresso e desligou o telefone. Sem ânimo para se levantar e ir até o purificador de água que ficava no corredor, tomou os remédios com chá morno mesmo. A sala estava abafada, pois o aquecimento tinha emperrado numa temperatura elevada. À medida que a claridade do dia ia se extinguindo lá fora, a luz da lâmpada fluorescente da sua escrivaninha ia ficando mais forte, deixando os papéis espalhados ali em cima com um tom amarelado bem intenso, e as palavras pretas avançavam, zombindo, em linhas intermináveis. Vão fechar a clínica Belle Chapelle. Você vai ver só, disse Una, que trabalhava no computador, de costas para Kai. Tem que fazer cortes. E o conselho que paga o salário de um dos terapeutas. O prédio pertence ao distrito de Pagford. Ouvi dizer que estão pensando em fazer umas reformas e alugar para alguém que pague um preço melhor. Já vem implicando com a clínica há anos. Kai sentia as têmporas latejarem. A menção ao nome do vilarejo onde agora morava a deixou triste. Sem parar para pensar, fez o que tinha jurado não fazer depois que ele não telefonou na véspera. Pegou o celular e ligou para o escritório de Gavin. Edward Collins e companhia, disse uma voz feminina, depois do 3º toque. No setor privado, as pessoas atendiam o telefone imediatamente, já que o dinheiro podia depender daquela ligação. Posso falar com Gavin Hughes, por favor? Disse Kai, olhando o dossiê de Terry à sua frente.
Quem deseja falar com ele? Kai Bowden. Não ergueu os olhos. Não queria enfrentar o olhar de Alex ou de Una. O tempo de espera pareceu interminável. Os dois tinham se visto pela primeira vez em Londres, na festa de aniversário do irmão de Gavin. Kai não conhecia ninguém ali, a não ser o amigo que a tinha levado consigo para não ir sozinho. Gavin tinha acabado de se separar de Lisa. Estava meio alto, mas parecia um sujeito decente, confiável e convencional, inteiramente diferente do tipo de homem por quem ela em geral se interessava. Ele desabafou, contando a história do namoro terminado e, depois, voltou com ela para o apartamento em Hackney. Enquanto namoraram à distância, ele se mostrou entusiasmado. Vinha vê-la todo fim de semana e telefonava regularmente. Quando, porém, por um milagre, ela arranjou emprego em Yarville, por um salário menor, e pôs à venda o apartamento de Hackney, ele aparentemente se apavorou. O telefone dele continuou ocupado. Quer esperar na linha? Quero. Sim, respondeu Kai, infeliz. Se aquela história não desse certo. Mas tinha que dar. Ela se mudou por causa dele, trocou de emprego por causa dele, trouxe a filha para outra cidade por causa dele. Com toda a certeza, não deixaria tudo isso acontecer se as suas intenções não fossem sérias. Deve ter pensado nas consequências caso viessem a se separar. Como seria horrível e estranho os dois viverem se encontrando pelas ruas de uma cidade tão pequena quanto Pagford. Ele já vai atender, disse a secretária, e as esperanças de Kai se reacenderam. Oi, disse Gavin. Como é que você está? Tudo bom, respondeu ela, mentindo, porque Alex e Una estavam ouvindo a conversa. Como está sendo seu dia? Ocupado, disse Gavin. E você? Também. Ficou esperando, com o telefone grudado na orelha, fingindo que ele estava falando e ouvindo aquele silêncio. Será que podemos nos ver hoje à noite? Perguntou ela, enfim, com o estômago embrulhado. Acho que não vai dar, replicou ele. Como pode não saber se vai dar ou não? O que você anda aprontando? Talvez tenha que fazer uma coisa. E Mary, sabe, a viúva de Belry. Ela quer que eu seja uma das pessoas a carregar o caixão. Então, pode ser que eu vou ter que descobrir o que isso envolve e tudo mais. Às vezes, quando ela simplesmente ficava calada, deixando a inconsistência das suas desculpas reverberar pelo ar, ele ficava com vergonha e voltava atrás. Mas não deve levar a noite toda, disse Gavin. Podemos nos encontrar mais tarde, se você quiser. Ok. Não quer ir lá para casa, já que amanhã tem aula. Claro. A que horas? Perguntou Kai, querendo que ele tomasse pelo menos uma decisão. Sei lá. Por volta das 9. Depois que ele desligou, Kai ainda ficou uns instantes com o celular colado ao ouvido. Finalmente, por causa de Alex e Una, disse, eu também. Até mais tarde, querido. Capítulo 5. Como orientadora educacional, Tessa tinha horários mais flexíveis que o marido. Em geral, esperava as aulas acabarem para levar o filho para casa no Nissan, ao passo que Colin, a quem ela nunca se referia como Pombinho, embora soubesse perfeitamente que era assim que o resto do mundo chamava, inclusive os pais de alunos, que acabavam adotando o apelido de tanto ouvir os filhos o repetirem, só saía 1 ou 2 horas mais tarde, indo embora no seu Toyota. Hoje, porém, o vice-diretor veio encontrar a esposa no estacionamento às 4h20, quando os estudantes iam deixando o prédio para entrar no carro dos pais ou nos ônibus que a escola fretava para transportá-los. O céu estava de um frio cinza-chumbo, como o reverso de um escudo. Um ventinho cortante levantava a bainha das saias e sacudia as folhas das árvores ainda jovens, um vento gélido e maroto que ia buscar os pontos fracos das pessoas, como a nuca e os joelhos, e lhes negava o consolo de sonhar, de fugir um pouco da realidade. Mesmo depois de bloqueá-lo, fechando a porta do carro, Tessa continuou sentindo-se aborrecida e irritada, como se alguém tivesse esbarrado nela sem sequer pedir desculpas. Ao seu lado, no banco do carona, com os joelhos erguidos a uma altura absurda por causa das reduzidas dimensões do carro, Colin lhe contou o que o professor de informática tinha vindo lhe dizer, procurando no escritório uns 20 minutos atrás. Não estava na sala. Não apareceu durante os 2 tempos de aula. Ele disse então que achou melhor vir me contar. Amanhã, todos os funcionários vão estar sabendo. E exatamente o que ele quer, disse Colin, furioso, e Tessa sabia que já não estavam mais falando do professor de informática. Ele só está mostrando o dedo médio das 2 mãos para mim, como sempre. O seu marido chegava a estar pálido de tão cansado. Tinha umas sombras escuras sob os olhos vermelhos, e as mãos que seguravam a alça da pasta estavam ligeiramente trêmulas. Eram umas mãos bonitas, com juntas marcadas e dedos longos e finos, não muito diferentes das do seu filho. Recentemente, Tessa tinha feito essa observação. E nenhum dos dois demonstrou o mínimo prazer diante da perspectiva de haver a mais leve semelhança física entre eles. Não acredito que ele,
Principiou a mulher, mas Colin já havia recomeçado a falar. O que significa que ele vai pegar detenção, como outro aluno qualquer. E é claro que vou me encarregar de castigá-lo em casa também. Agora ele vai ver o que é bom. Será que está achando que isso é brincadeira? Para começo de conversa, podemos deixá-lo de castigo por uma semana. Ele vai ver só como é divertido. Mordendo a língua para não responder, Tessa passou os olhos pelo mar de alunos de uniforme preto, andando de cabeça baixa, tremendo de frio, tentando fechar mais os casacos finos, com o cabelo entrando pela boca. Um estudante do primeiro ano, bochechudo e com um ar ligeiramente espantado, olhava ao seu redor procurando alguém que ainda não tinha chegado. Quando se abriu uma brecha naquele bando, surgiu Bola, com o rosto magro todo à mostra, pois o vento soprava o seu cabelo para trás, e, como sempre, em companhia de Arthur Price. Às vezes, por certos ângulos, sob certa luz, era fácil perceber como ele seria quando ficasse velho. Por um instante, lá do fundo do seu cansaço, Tessa teve a impressão de que aquele garoto era um completo desconhecido e lhe ocorreu que era muito estranho ele estar se dirigindo para o seu carro, ela ter que enfrentar de novo aquele ventinho horrível, hiperreal, para deixá-lo entrar. Quando ele chegou perto, porém, e lhe deu aquele sorriso que mais parecia uma careta, voltou de imediato a se transformar no garoto que ela amava apesar de tudo. Tessa, então, saiu do carro e ficou estoicamente parada naquele vento cortante enquanto o filho se curvava para entrar no carro onde já estava o pai, que não tinha feito menção de se mexer. Deixaram o estacionamento na frente dos ônibus. Cruzaram Yarville e passaram pelas construções feias e caindo aos pedaços de fields para pegar um desvio que encurtava o caminho para Parkford. Tessa observava Stuart pelo retrovisor. Ele estava todo esparramado no banco de trás, olhando pela janela, como se os pais fossem duas pessoas que estivessem lhe dando uma carona, duas pessoas ele ligadas apenas pelo acaso e pela proximidade. Colin esperou até chegarem ao tal desvio para perguntar: por onde andou hoje à tarde, quando devia estar na aula de informática? Tessa não resistiu ao desejo de olhar de novo pelo retrovisor. Viu o filho bocejar. Às vezes, embora negasse insistentemente quando o marido aventava tal hipótese, ela se perguntava se Bola não estaria mesmo travando uma guerra suja e pessoal contra o pai, tendo a escola inteira por plateia. Sabia de coisas a seu respeito que não poderia saber se não trabalhasse como orientadora educacional. Tinha alunos que lhe contavam umas histórias, às vezes inocentemente, às vezes por malícia. A senhora acha ruim o Bola fumar. Deixe ele fumar em casa. Guardava bem trancada toda essa pequena coleção de atos ilícitos que reunia involuntariamente e jamais mencionava o que quer que fosse nem para o marido, nem para o filho, por mais que aquele fardo lhe pesasse as costas. Fui dar uma volta, respondeu Bola com a maior tranquilidade. Estava precisando esticar as minhas velhas pernas. Lutando contra o cinto de segurança, Colin se virou no banco para encarar o filho, esbravejando, mas com os movimentos ainda mais dificultados pelo sobretudo e pela maleta. Quando ele perdia o controle, a sua voz atingia tons cada vez mais altos. Agora, estava gritando quase em falsete. No meio disso tudo, Bola só ficou sentado ali, calado, com um leve sorriso insolente a lhe recurvar a boca fina, enquanto o pai lhe dava a maior bronca, bastante amenizada aliás pela aversão natural que Colin tinha aos xingamentos e pelo constrangimento que sentia quando usava algum termo mais grosseiro. Você é um egoísta presunçoso, seu merdinha, gritou ele. E Tessa, que já tinha os olhos tão cheios de lágrimas que mal conseguia ver a estrada à sua frente, podia jurar que, já na manhã seguinte, Bola ia contar aquela história para Andrew Price, imitando o xingamento tímido e em falsete do pai. Bola imita direitinho o jeito de pombinho andar. Professora, a senhora já a viu? Como se atreve a falar comigo desse jeito? Como se atreve a matar a aula? Colin continuou gritando, furioso. Tessa piscava os olhos, tentando se livrar das lágrimas ao pegar a entrada de Parkford, passar pela praça, pela Mollison e Love, pelo Memorial da Guerra e pelo Black Cannon. Diante da igreja de São Miguel e Todos os Santos, dobrou à esquerda, entrando pela Chart Row até chegar finalmente à porta de casa. A essa altura, Colin já tinha ficado rouco de tanto gritar naquele tom estridente, e o rosto de Tessa estava lustroso e salgado. Quando saltaram do carro, Bola, cuja expressão não tinha se alterado em nada durante a longa espinafração do pai, abriu a porta da frente com a própria chave e subiu com a maior calma, sem sequer olhar para trás. Colin atirou a maleta no chão do vestíbulo escuro e se voltou para a mulher. A única iluminação vinha do painel envidraçado da porta e dava uma coloração estranha, ora em tons de vermelho sangue, ora num azul fantasmagórico, aquela cabeça arredondada e meio calva que o marido não parava de sacudir. Está vendo só? Perguntou ele aos berros, agitando os braços compridos. Está vendo que tenho que enfrentar? Estou, replicou Tessa, pegando um punhado de lenços de papel da caixa que ficava no aparador para enxugar os olhos e assoar o nariz. Estou? Sim. Nem sequer leva em conta o que estamos passando, disse Colin, e começou a soluçar, uns soluços agudos, secos, parecendo até uma criança com coqueluche. Tessa se aproximou e passou os braços pelo peito do marido, não muito acima da cintura, pois,
baixinha e atarracada como era. Aquele era o ponto mais alto que conseguia alcançar. Ele se inclinou para abraçá-la. Dava para sentir o tremor que o sacudia e o sobe e desce da sua caixa torácica por baixo do casaco. Minutos depois, Tessa se desvencilhou daquele abraço, levou o marido para a cozinha e lhe preparou um bule de chá. Vou levar uma comida para Mary, disse ela, depois de ficar uns instantes sentada ao lado de Colin, acariciando a sua mão. Ela está com metade da família hospedada em casa. Depois, vamos para a cama cedo. Colin assentiu, fungando, e ela lhe deu um beijo na cabeça antes de se levantar para ir até o freezer. Quando voltou, trazendo uma pesada travessa congelada, ele estava sentado à mesa, segurando a caneca com as duas mãos, de olhos fechados. Tessa botou a travessa embrulhada em plástico filme nas lajotas diante da porta de entrada. Enfiou o tal cardigan verde meio largo, que geralmente usava em vez de um casaco mais grosso, mas não calçou os sapatos. Pé ante pé, subiu a escada até o primeiro andar e, dali, já não tão preocupada em não fazer barulho, subiu mais um lance, dirigindo-se ao sótão. Ao se aproximar da porta, ouviu uma certa agitação, que mais parecia coisa de ratos. Bateu, dando à bola o tempo suficiente para esconder o que quer que estivesse vendo na internet ou quem sabe os cigarros, pois ele ignorava que a mãe sabia da existência deles. Ela empurrou a porta. O filho estava agachado sob a mochila, numa pose estudada. Com tantos dias no ano, você tinha que matar aula logo hoje. Bola se levantou. Alto e magro, era bem maior que a mãe. Eu fui à aula. Só cheguei atrasado. Bennett nem percebeu. Ele ou nada é a mesma coisa. Por favor, Stuart. Por favor. Às vezes, também tinha vontade de gritar com os meninos na escola. Adoraria gritar. Você tem que aceitar a realidade dos outros. Acha que a realidade se presta a negociações, que achamos que ela é o que você decidir dizer que ela é. Tem que aceitar que somos tão reais quanto você. Tem que aceitar que você não é Deus. O seu pai está muito chateado, Stu, por causa de Belry. Não dá para entender, claro. E como você se sentiria se Arv morresse? Embora ele não tenha dito nada e a expressão do seu rosto tenha se mantido praticamente inalterada, Tessa sentiu seu desprezo. A graça que o filho achava naquilo tudo. Sei que acha que você e Arv pertencem a uma categoria inteiramente diferente de pessoas como seu pai e Belry. Não, exclamou Bola. Tessa sabia, porém, que tudo que ele queria era por fim aquela conversa. Vou levar uma comida para Mary. Pelo amor de Deus, Stuart, não faça mais nada que possa aborrecer o seu pai enquanto eu estiver fora. Por favor, Stu. Tá legal, disse ele, meio rindo, meio dando de ombros. Mesmo antes de fechar a porta, Tessa percebeu que a atenção do filho já tinha batido asas, voltando para o que lhe interessava. Capítulo 6. O ventinho irritante levou embora a nuvem baixa que tinha se formado lá pelo final da tarde. Ao pôr do sol, ele próprio desapareceu. 3 casas depois da dos Wall, Samantha Mollison observava o reflexo da lâmpada acesa na penteadeira e achava deprimentes aquele silêncio e aquela quietude. Os 2 últimos dias haviam sido decepcionantes. Não tinha vendido praticamente nada. O tal representante da Champetre era, na verdade, um sujeito com uma papada considerável, uns modos grosseiros e uma sacola cheia de sutiãs horrorosos. Aparentemente, reservava o seu charme para as preliminares, pois, pessoalmente, só falava de vendas, além de tratá-la de um jeito arrogante, criticando o seu estoque e fazendo a maior pressão para ela encomendar alguma coisa. Samantha havia imaginado alguém mais jovem, mais alto e mais sexy. Ficou louca para despachar aquele homem e as suas lingeries cafonas o mais depressa possível. Na hora do almoço, comprou um daqueles cartões que dizem nossos sinceros pêsames para mandar para Mary Firebroter, mas ficou sem saber o que escrever, porque, depois daquele pesadelo que enfrentaram juntas no hospital, só assinar não lhe parecia suficiente. A relação entre eles nunca tinha sido próxima. Num lugar tão pequeno quanto Pagford, as pessoas vivem se encontrando, mas, na verdade, ela e Miles não conheciam realmente Belry e Mary. Na melhor das hipóteses, o que se poderia dizer é que estavam em campos opostos por causa das intermináveis disputas entre Howard e Belry com relação a Fields. Já ela mesma não dava mínima para essa história. Mantinha-se acima da mesquinhez da política local. Cansada, chateada e inchada depois de um dia inteiro comendo bobagens, adoraria que não tivessem marcado de ir jantar na casa dos seus sogros. Olhando-se no espelho, pôs as mãos espalmadas de ambos os lados do rosto e puxou a pele com cuidado na direção das orelhas. Por alguns milímetros, surgiu ali uma Samantha mais jovem. Virando o rosto bem devagar para um lado e para o outro, examinou a pele assim esticada. Melhor, muito melhor. Quanto será que custaria? Será que doía muito? Será que teria coragem? Tentou imaginar o que a sogra diria se a visse aparecer com o rosto renovado. Afinal, eles dois, como Shirley tantas vezes fazia questão de lembrar, estavam ajudando a pagar a educação das netas.
Miles entrou no quarto. Samantha tirou as mãos do rosto e pegou o corretivo, jogando a cabeça para trás como sempre fazia para se maquiar. A pele flácida do maxilar ficava um pouco mais rija e as bolsas debaixo dos olhos também se reduziam. No contorno dos seus lábios havia umas ruguinhas pequenas e finas. Tinha lido que era possível preenchê-las com um produto sintético injetável. Será que faria alguma diferença? Com certeza era muito mais barato que uma plástica e talvez Shirley nem reparasse. Pelo espelho viu Miles, às suas costas, tirar a gravata e a camisa, o que fez com que a barriga avantajada despencasse sob o cós da calça. Você não ia se encontrar com alguém hoje? Um representante comercial? Indagou ele. E ficou parado ali, olhando para as roupas no armário, coçando o umbigo peludo. Mas não valeu a pena, respondeu Samantha. Era tudo um horror. Miles gostava do trabalho da mulher. Cresceu numa casa em que tudo girava em torno das vendas em varejo e nunca perdeu o respeito pelo comércio que o pai havia lhe inculcado. Ainda por cima, no ramo de negócios de Samantha, havia mil e uma oportunidades de piadas ou até mesmo outras formas menos disfarçadas de autocomplacência. Aparentemente, ele nunca se cansava de fazer as mesmas piadinhas ou as mesmas insinuações maliciosas. Coisa mal feita? Perguntou, com ar de entendido. Os modelos eram feios. E as cores? Pavorosas. Samantha escovou o cabelo castanho grosso e ressecado e o prendeu. Pelo espelho, viu Miles botar uma calça de brim e uma camisa polo. Estava no limite, sentindo que podia estourar ou começar a chorar à mínima provocação. O Evertrey Crescent ficava a apenas alguns minutos dali, mas, como a Chart Row era uma ladeira bem íngreme, eles foram de carro. Aos poucos, a escuridão vinha chegando. No alto da estrada, passaram pelo vulto sombrio de um homem que tinha o corpo e o andar de Belry Firebroter. Samantha tomou um susto e se virou para olhá-lo, imaginando quem seria o tal sujeito. O carro de Miles dobrou à esquerda e, nem um minuto depois, dobrou novamente à direita, entrando na meia-lua de chalés dos anos 1930. A casa de Howard Shirley, uma construção baixa, de tijolos vermelhos e amplas janelas, ostentava, tanto na frente quanto nos fundos, extensos gramados, que Miles aparava por faixas no verão. Durante os longos anos passados ali, Howard e Shirley instalaram lampiões, um portão de ferro fundido pintado de branco e vasos de terracota cheios de gerânios de ambos os lados da porta de entrada. Puseram também uma plaquinha ao lado da campainha, uma tabuinha redonda e envernizada onde se há a palavra Ambleside, em letras góticas pretas e entre aspas. Às vezes, Samantha era cruel nas brincadeiras que fazia com relação à casa dos sogros. Miles tolerava aquelas gozações admitindo que a mulher e ele, com os seus pisos e portas de madeira encerada, os seus tapetes dispostos sobre o assoalho, as suas gravuras emolduradas e aquele sofá cheio de estilo, mas nada confortável, tinham efetivamente mais bom gosto. Mas, no fundo, preferia o chalé onde havia crescido. Ali, praticamente todas as superfícies eram cobertas com algo macio e aveludado. Não havia correntes de ar, e as cadeiras reclináveis eram deliciosamente confortáveis. Quando acabava de aparar a grama, no verão, a mãe lhe trazia uma cerveja gelada que ele tomava sentado numa dessas cadeiras, vendo um jogo de cricket na televisão de tela plana. Às vezes, uma das filhas ia junto e ficava sentada ali, ao seu lado, tomando sorvete com uma calda de chocolate que Shirley fazia especialmente para as netas. Oi, querido, disse ela ao abrir a porta. Baixinha e roliça como era, com o avental de florezinhas, lembravam daqueles moedores de pimenta todo caprichado. Ficou na ponta dos pés para o filho poder beijá-la. Oi, Sam, disse então, e logo se afastou, acrescentando, o jantar está quase pronto. Howard, Miles e Sam chegaram. A casa cheirava a lustramóveis e comida gostosa. Howard surgiu, vindo da cozinha, com uma garrafa de vinho numa das mãos e um saca-rolhas na outra. Com a prática que tinha, Shirley recuou de mansinho para a sala de jantar, para que o marido, que ocupava quase toda a largura do corredor, pudesse passar. Só então foi para a cozinha a passos lépidos. Cá estão eles, os bons samaritanos, bradou Howard. E como anda o comércio de sutiãs, Sammy? Peito para enfrentar a recessão é o que não deve faltar, não é mesmo? Olhe, Howard, o movimento tem estado incrivelmente avantajado, respondeu Samantha. O sogro soltou uma sonora gargalhada, e Sam podia jurar que ele teria lhe dado um tapinha na bunda se não estivesse com as duas mãos ocupadas. Tolerava aqueles tapas e apertões que o sogro lhe dava e que, a seu ver, eram apenas o exibicionismo inofensivo de um homem que tinha engordado além da conta e que já estava velho demais para fazer qualquer outra coisa. Ainda por cima, Shirley ficava chateada, o que era sempre bom. E claro que nunca demonstrava abertamente o seu aborrecimento. O sorriso no seu rosto não se alterava e aquele tom de voz docemente sensato também não. Mas logo depois de uma dessas manifestações levemente despundoradas do marido, lá vinha ela com uma alfinetada disfarçada para a nora. Como quem não quer nada, mencionava o preço cada vez mais alto das mensalidades do colégio das netas, toda solícita,
Perguntava a Samantha como ia a dieta ou a Miles se ele não achava que Mary Firebroter tinha um corpinho lindo. Samantha engolia aquilo tudo com um sorriso e, mais tarde, descontava em Miles. Oi, Mo! Exclamou Miles ao entrar, antes da esposa, no que Howard e Shirley chamavam de saguão. Não sabia que você também vinha. Olá, bonitão, disse Maureen, com aquela sua voz profunda e rascante. Venha me dar um beijo. A sócia de Howard estava sentada numa ponta do sofá com um cálice de sherry nas mãos. Usava um vestido fúcsia, meias escuras e uns sapatos de verniz de salto alto. O cabelo muito preto cheio de laque estava todo armado e, por baixo daquele volume, o seu rosto surgia, pálido e simiesco, com uma boca pintada de rosa-choque que se contraiu quando Miles se abaixou para lhe dar 2 beijinhos. Estávamos tratando de negócios, fazendo planos para o novo café. Oi, Sam, querida, acrescentou Maureen, dando uns tapinhas no sofá ao seu lado. Como está linda, bronzeada. Ainda é de Ibiza. Venha sentar aqui. Que susto, hein? Lá no clube. Deve ter sido apavorante. Ah, foi mesmo, disse Samantha. E, pela primeira vez, se viu contando para alguém a história da morte de Belry, enquanto Miles ficou pairando por ali, louco por uma chance de intervir. Howard distribuiu as taças de Pinot Grigio, cuidando especialmente de caprichar na da Nora. Aos poucos, embalada pelo interesse de Howard e Maureen, e com a ajuda do calorzinho gostoso que o álcool a fazia sentir por dentro, a tensão que Samantha vinha experimentando há 2 dias foi se desmanchando e começou a surgir uma frágil sensação de bem-estar. A sala era quente e impecável. Numas prateleiras, que ladeavam a lareira a gás, havia uma coleção de porcelana ornamental composta, em sua maioria, de peças comemorativas de algum momento importante da família real ou algum aniversário do reinado de Elizabeth II. Num dos cantos, uma pequena estante continha uma mistura de fotografias da realeza e livros de receitas encadernados que já não cabiam mais na cozinha. Retratos enfeitavam prateleiras e paredes. Miles e a irmã mais moça, Patrícia, de uniforme escolar, sorriam num porta-retratos duplo. As 2 filhas de Miles e Samantha, Lexi e Libby, estavam por toda parte, de bebês adolescentes. Samantha só aparecia uma vez naquela galeria familiar, embora a foto fosse a maior de todas e a que merecia maior destaque. Miles e ela, no dia do seu casamento, 16 anos atrás. Miles, jovem e bonito, tinha franzido um pouco os penetrantes olhos azuis. Já Samantha estava com os olhos entreabertos, o rosto meio virado de lado, e, por aquele ângulo, o sorriso a tinha deixado com queixo duplo. O cetim branco do vestido, repuxado nos seios jamais volumosos por causa da gravidez incipiente, a fazia parecer enorme de gorda. Com uma daquelas mãos ossudas, que mais pareciam garras, Maureen estava brincando com o cordão que sempre usava no pescoço e onde havia um crucifixo e a aliança do falecido marido. Quando Samantha chegou ao ponto em que a médica veio dizer a Mary que não havia mais nada que se pudesse fazer, Maureen pôs a outra mão no joelho de Samantha e o apertou ligeiramente. O jantar está na mesa, gritou Shirley. Apesar de ter vindo aquele jantar contra a vontade, há 2 dias que Samantha não se sentia tão bem. Maureen e Howard a estavam tratando como um misto de heroína e inválida, e os 2 lhe deram uns tapinhas nas costas quando ela passou por eles a caminho da outra sala. Shirley havia reduzido a intensidade da luz e acendido umas velas compridas, cor de rosa para combinar com o papel de parede e os seus melhores guardanapos. Assim, na penumbra, o vapor que subia dos pratas de sopa fazia até o rosto largo e corado de Howard parecer surgido de além-túmulo. Já tendo tomado quase toda a sua taça de vinho, que não era pequena, Samantha achou que seria engraçadíssimo se o sogro anunciasse que iam começar uma sessão espírita para pedir a Belry que lhes contasse a sua própria versão dos acontecimentos do clube de golfe. Bom, disse Howard, com voz grave, acho que devíamos fazer TM brinde a Belry Firebroter. Mais que depressa, Samantha voltou a encher a taça para que Shirley não percebesse que ela já tinha tomado quase todo o seu conteúdo. Parece que foi mesmo um aneurisma, declarou Miles. Tão logo as taças voltaram a pousar na toalha. Tinha ocultado essa informação até mesmo de Samantha e estava feliz da vida, porque, ainda agora, falando com Maureen e Howard, ela podia ter estragado tudo. Gavin telefonou para dar os pêsames a Mary em nome da firma e começar a ver a história do testamento, e ela confirmou essa informação. Basicamente, uma artéria do cérebro dilatou e estourou. Ainda no escritório, depois de falar com Gavin, Miles foi procurar o termo na internet assim que conseguiu descobrir como se escrevia. Podia ter acontecido a qualquer momento. E uma espécie de defeito congênito. Assustador, exclamou Howard, e, percebendo que a taça da Nora estava vazia, levantou-se para voltar a enchê-la. Por um instante, Shirley ficou tomando a sua sopa com as sobrancelhas tão erguidas que chegavam quase a tocar a raiz dos cabelos. Só para provocá-la, Samantha tomou mais um gole de vinho. Sabem de uma coisa? Principiou ela, com a língua já ligeiramente pastosa. Achei que tinha visto ele quando estávamos vindo para cá. Belry, no escuro. Provavelmente era um dos seus irmãos, replicou Shirley, em tom de descaso. Eles são todos parecidos.
Mas Maureen a interrompeu, abafando a sua voz. Eu tive a impressão de ver quem à noite, no dia da morte dele. Muito claramente. Ele estava no jardim, olhando para mim pela janela da cozinha, parado no meio das suas rosas. Ninguém disse nada. Todos ali já conheciam aquela história. Passou-se um minuto em que o único som que se ouvia era o barulhinho das pessoas engolindo. Então, Maureen voltou a falar com aquele seu grasnido de corvo. Gavin se dá com os Firebroter, não é, Miles? Ele não joga squash com Belry. Ou melhor, não jogava. E Belry o arrasava uma vez por semana. Gavin deve ser um péssimo jogador. Afinal, Belry era 10 anos mais velho que ele. Expressões praticamente idênticas se estamparam no rosto à luz de velas das 3 mulheres ali presentes. Um ar divertido, mas complacente. Quanto mais não fosse, uma coisa elas tinham em comum: o interesse levemente perverso pelo jovem e esguio sócio de Miles. No caso de Maureen, era apenas uma manifestação do seu insaciável apetite pelas fofocas de Pagford, e as peripécias de um rapaz solteiro eram um prato feito para ela. Shirley adorava ouvir tudo sobre as inseguranças e inferioridades de Gavin, pois elas proporcionavam um delicioso contraste que só fazia ressaltar as proezas e a autoconfiança dos 2 deuses da sua vida, Howard e Miles. Quanto a Samantha, porém, a passividade e a cautela do rapaz despertavam nela uma crueldade felina e, já que ela própria não podia fazer nada a esse respeito, morria de vontade de vê-lo ser acordado a tapas, ser posto na linha ou maltratado de outra forma qualquer por alguma outra representante do sexo feminino. Implicava com ele sempre que se viam, divertindo-se com a ideia de que ele devia achá-la dominadora, alguém difícil de se lidar. E como andam as coisas com a namorada lá de Londres? Indagou Maureen. Ela não mora mais em Londres, Mo. Mudou-se para a Hope Street, disse Miles. E se quiser saber, ele anda arrependidíssimo de ter começado essa história. Você conhece Gavin, na hora H, ele entra em pânico. Na escola, Miles era alguns anos mais adiantado que Gavin, e até hoje. Havia aquele tom de veterano no jeito como ele se referia ao sócio. Uma moça de cabelo castanho escuro, curtinho, exatamente, disse Miles. E a assistente social. Só anda com os sapatinhos baixos. Então ela já foi lá na loja, não é mesmo, Hal? Exclamou Maureen toda empolgada. Mas, pelo jeito dela, diria no máximo que era uma cozinheira. Depois da sopa, veio um lombo de porco assado. Com a conivência do sogro, Samantha estava aos poucos mergulhando numa agradável embriaguez. Algo nela, porém, fazia protestos desesperados, como os de um homem arrastado pelo mar. E ela, então, tentava afogá-los com mais vinho. Um momento de silêncio pairou sob a mesa como uma toalha limpa, imaculada e cheia de expectativas. E, desta vez, todos ali pareciam saber que era Howard quem devia introduzir o novo assunto. Por alguns instantes, ele ficou só comendo, empurrando as fartas garfadas com goles de vinho, aparentemente alheio aos olhares pregados nele. Afinal, quando seu prato já estava pela metade, limpou a boca com o guardanapo e começou a falar. E vai ser interessante ver o que acontece com o conselho agora. Neste ponto, foi obrigado a parar para conter um sonoro arroto. Por alguns segundos, pareceu até que ele estava enjoado. Desculpem, disse ele, então, batendo no peito. E vai ser muito interessante. Sem Firebroter, à maneira dos homens de negócios, Howard voltou a chamar o adversário pelo nome que geralmente usava. Não acredito que o tal artigo seja publicado. A não ser, é claro, que a Luga-Ouvido resolva assumir essa tarefa, acrescentou ele. Howard tinha apelidado Parminder Javanda de Aluga-Ouvido depois da sua primeira participação no Conselho Distrital. Acrescentou ainda o sobrenome Bhutto, fazendo referência à célebre figura política do Paquistão. Mas foi a primeira parte do apelido que se generalizou como brincadeira entre os membros da facção anti-Fields. Se você visse a cara dela, disse Maureen, dirigindo-se a Shirley. A cara que ela fez quando lhe contamos. Bom, eu sempre achei que, sabe o quê? Não é? Samantha aguçou os ouvidos, mas a insinuação de Maureen era simplesmente ridícula. Parminder era casada com o homem mais lindo de Pagford. Vikram era alto, tinha um corpo bonito, um nariz aquilino, uns olhos contornados por longos cílios pretos e um sorriso perspicaz e descontraído. Há anos que Samantha vinha jogando o cabelo para trás e rindo mais que o necessário sempre que parava na rua para conversar com ele. Vikram tinha o mesmo tipo de corpo de Miles quando este ainda jogava rugby e não era flácido e barrigudo. Pouco depois que os Javanda se mudaram para o seu bairro, Samantha tinha ouvido dizer, não lembrava onde, que o casamento deles havia sido arranjado. Achou essa ideia incrivelmente erótica. Imagine só mandarem você se casar com Vikram, ser obrigada a fazer isso. Elaborou toda uma fantasia em que se via usando um véu e entrando numa sala. Uma virgem condenada a cumprir o seu destino. Imagine só você erguer os olhos e ver que o seu destino é aquilo. E, ainda por cima, havia o frisson provocado pela sua profissão. Tanta responsabilidade assim já daria um toque de sedução a qualquer outro, bem mais feio. Foi Vikram quem realizou a cirurgia para implantar as 4 pontes de safena em Howard 7 anos atrás. Resultado,
Até hoje, ele não pode entrar na Mollison Love sem ser recebido por uma avalanche de brincadeiras por parte do proprietário da loja. Por favor, passe na frente de todos, Dr. Javanda. Deixem ele passar, minhas senhoras. Não, Dr. Javanda. Eu insisto. Esse homem salvou a minha vida. Gente, remendou a velha bomba aqui dentro. O que vai ser, Dr. Javanda? Ainda fazia questão de que o médico levasse amostras grátis e lhe dava alguma coisa de quebra em tudo que ele comprasse. E Samantha podia jurar que era por causa dessas gracinhas que Vikram raramente entrava na delicatessen. A essa altura, tinha perdido o fio da conversa, mas isso pouco importava. Todos continuavam falando de alguma coisa que Belry Firebroter havia escrito para o jornal local. Ia ter que falar com ele sobre essa história, estava dizendo Howard, com aquele seu vozeirão. E um jeito muito desonesto de fazer as coisas. Bom, mas isso são águas passadas. O importante agora é saber quem vai substituir Firebroter. E não devemos subestimar a Luga Ouvido, por mais transtornada que ela esteja. Isso seria um tremendo erro. Muito provavelmente, ela já está tentando aliciar alguém. Portanto, nós também devíamos começar a pensar num substituto à altura. Quanto mais cedo, melhor. E simplesmente uma questão de boa gestão. O que isso representa exatamente? Indagou Miles. Uma eleição? Possivelmente, respondeu Howard, com ar judicioso. Mas duvido muito. Trata-se apenas de um caso de vacância. Se não houver nenhuma pressão para a convocação de eleições. Embora, como já disse, a gente não deva subestimar a Luga Ouvido. Mas ela sempre pode não conseguir convencer 9 pessoas a lançarem a proposta de uma eleição. Sendo assim, tudo vai se resumir à indicação de um novo conselheiro. Nesse caso, precisamos do voto de 9 membros do conselho para ratificar o nome indicado. 9 é o quórum exigido. Ainda faltam 3 anos para o fim do mandato de Firebroter. Vale a pena. Nós podíamos dar uma guinada na situação pondo lá alguém do nosso lado para substituir Firebroter. Howard ficou tamborilando com os dedos grossos na taça de vinho e olhando para o filho do outro lado da mesa. Tanto Shirley quanto Maureen também olhavam para ele. E Miles, pelo menos foi a impressão que Samantha teve, encarava o pai como um grande labrador gorducho, ansiosíssimo na expectativa de uma recompensa qualquer. Um segundo depois do que aconteceria se ela estivesse sóbria, Samantha compreendeu o que tudo aquilo significava e por que a atmosfera que cercava aquela mesa era tão festiva. A embriaguez vinha sendo libertadora, mas, de repente, tornou-se uma limitação, pois ela não sabia se a própria língua teria condições de lhe obedecer depois de mais de uma garrafa de vinho e de tanto tempo em silêncio. Resolveu, então, pensar as palavras em vez de dizê-las em voz alta. Porra, Miles, você bem que podia dizer a eles que tem que conversar comigo antes. Capítulo 7. Tessa Wall não pretendia se demorar muito na casa de Mary. Nunca se sentia à vontade quando deixava o marido e Bola sozinhos em casa. Mas a visita acabou se estendendo por umas 2 horas. A casa dos Firebroter estava abarrotada de colchonetes e sacos de dormir. A família, grande, tinha se reunido em torno do vazio deixado pela morte, mas não havia barulho ou movimento que pudessem disfarçar o abismo em que Belry havia desaparecido. Sozinha com os seus pensamentos pela primeira vez desde que o amigo morrera, Tessa foi descendo bem devagar a Chart Row no escuro, com os pés doendo e o casaco insuficiente para protegê-la do frio. Os únicos ruídos que se ouviam eram o tac-tac das contas de madeira penduradas no seu pescoço, ao longe, o som das televisões nas casas por onde ia passando. De repente, lhe veio uma ideia. Será que Belry sabia? Nunca tinha lhe ocorrido antes que o marido pudesse ter contado a Belry o grande segredo da vida dela, aquela coisa podre que jazia enterrada bem no fundo do seu casamento. Colin e ela nem sequer tocavam no assunto, embora uma leve sombra viesse turvar mais de uma das conversas do casal, principalmente nos últimos tempos. Esta noite, porém, Tessa teve a impressão de perceber um olhar de Mary quando ela mencionou Bola. Você está exausta e fica imaginando coisas, disse consigo mesma em tom decidido. Os hábitos de discrição de Colin eram tão fortes, tão profundamente arraigados, que ele jamais contaria algo assim, nem mesmo a Belry, que ele tanto idolatrava. Tessa detestava a ideia de Belry ter ficado sabendo. Detestava pensar que o carinho que Firebroter tinha por Colin pudesse ser resultado da pena que ele sentia do amigo pelo que ela, Tessa, tinha feito. Quando entrou na sala de estar, viu o marido de óculos, diante da televisão, que transmitia o noticiário. Tinha uma pilha de páginas impressas no colo e uma caneta na mão. Para alívio de Tessa, não havia sinal do filho por ali. Como ela está? Perguntou Colin. Bom, sabe como é. Não está nada bem, respondeu a mulher. Jogou-se numa das velhas poltronas, com um leve suspiro de alívio, e tirou os sapatos surrados. Mas o irmão de Belry tem sido maravilhoso. Em que sentido? Ora, ajudando. Fechou os olhos e massageou o dorso do nariz e as pálpebras com o polegar e o indicador.
Sempre achei que ele não era lá muito confiável, disse Colin. E mesmo? Perguntou Tessa do fundo da escuridão voluntária em que se encontrava. E lembra quando ele disse que viria apitar aquele jogo contra a Paxton High e desmarcou com meia hora de antecedência? Bateman acabou tendo que ser o árbitro da partida. Tessa teve vontade de retrucar com rispidez. Que mania ele tinha de fazer juízos definitivos a partir de primeiras impressões, de uma única atitude. Colin parecia nunca se dar conta da imensa mutabilidade da natureza humana, nem conseguir perceber que, por trás de um rosto qualquer, sempre existia toda uma extensão de terra selvagem e única como a dele mesmo. Bom, mas ele está sendo ótimo com as crianças, replicou ela, cautelosa. Tenho que ir me deitar. Mas não se mexeu. Ficou ali sentada, reparando nas dores diferentes que sentia em diversas partes do corpo, nos pés, na lombar, nos ombros. Sabe no que andei pensando? Tess? As lentes reduziam tanto as proporções dos olhos dele que a testa alta e a careca ficavam ainda mais pronunciadas. Nas coisas que Belry estava tentando fazer no Conselho Distrital. Em tudo pelo que ele andava lutando. Fields, a clínica de reabilitação. Passei o dia todo refletindo sobre isso. Respirou profundamente e acrescentou. Estou pensando seriamente em assumir essas tarefas no lugar dele. A apreensão desmoronou sobre Tessa, deixando-a pregada na poltrona e momentaneamente incapaz de articular qualquer som. Lutou para manter a expressão profissionalmente neutra. Tenho certeza de que era o que Belry teria desejado, prosseguiu Colin. E o seu estranho entusiasmo vinha acompanhado de uma atitude defensiva. Nunca, exclamou o mais honesto de Tessa, nem por um segundo Belry teria desejado que você fizesse isso. Ele saberia muito bem que você é a última pessoa no mundo indicada para algo assim. Puxa, disse ela. Eu sei que Belry era muito, mas seria um compromisso gigantesco, Colin. E Parminder não se foi. Ela continua aqui e continua tentando fazer tudo o que Belry queria. Eu devia ter ligado para Parminder, pensou Tessa, assim que formulou aquela frase. E sentiu um aperto de culpa no estômago. Ah, meu Deus, por que não me lembrei de telefonar para Parminder? Mas ela vai precisar de apoio. Nunca vai conseguir enfrentar todos eles sozinha, insistiu Colin. E garanto que Howard Mollison já está preparando um fantoche para substituir Belry. Talvez já tenha até. Ah, Colin, posso apostar. Você sabe como ele é. Abandonadas, as folhas que estavam no seu colo caíram no chão, formando uma suave cascata branca. Quero fazer isso por Belry. Vou levar adiante o que ele deixou inacabado. Vou fazer tudo para que o trabalho dele não tenha sido em vão. Conheço bem os argumentos que ele usava. Belry sempre disse que, aqui, teve oportunidades que jamais teria em outras circunstâncias. E veja tudo o que ele fez pela comunidade em troca disso. Estou decidido a tentar. Amanhã mesmo vou ver o que preciso fazer. Está certo, replicou Tessa. Anos de experiência tinham lhe ensinado que, quando Colin se entusiasmava por alguma coisa, não era boa ideia contestar os seus ímpetos iniciais, pois tudo o que se conseguia, assim, era reforçar a sua determinação de seguir adiante. Os mesmos anos haviam ensinado a Colin que, muitas vezes, a sua mulher fingia concordar antes de fazer qualquer objeção. Esse tipo de diálogo era sempre permeado pela lembrança mútua, mas não verbalizada, do tal segredo há tanto enterrado. Tessa sentia que lhe devia algo, e ele se sentia credor. E uma coisa que quero fazer mesmo, Tessa. Eu entendo, Colin. Ela se levantou da cadeira pensando se teria força suficiente para subir a escada. Você não vem? Já. Quero acabar de examinar isso aqui primeiro, respondeu ele, juntando as folhas que tinham caído no chão. Aparentemente, aquele novo projeto temerário estava lhe dando uma energia febril. No quarto, Tessa começou a se despir bem devagar. A gravidade parecia ter se tornado muito mais forte. Que dificuldade para erguer braços e pernas, para obrigar o zíper obstinado a fazer o que ela queria. Enfiou o hobby e foi para o banheiro. Dali, dava para ouvir bola para lá e para cá no andar de cima. Vinha se sentindo tão só e exaurida ultimamente, num constante vai-vem entre o marido e o filho. Aqueles dois se pareciam ter cada qual a sua existência inteiramente independente, que pareciam tão estranhos um ao outro quanto o inquilino e o seu senhorio. Só quando foi tirar o relógio lembrou que não sabia onde o tinha posto desde a véspera. Andava tão cansada. Vivia perdendo as coisas. E como foi se esquecer de ligar para Parminder? Com lágrimas nos olhos, preocupada e tensa, arrastou-se até a cama.